Boa noite a todos. Sempre juntos da gente, que a gente possa manter sempre acesa essa chama do amor, da paz, da vontade de crescer, da vontade de aprender, e que essa noite seja mais uma, entre várias outras que nós já tivemos aqui, de muito aprendizado, de muita troca, de muita informação. O assunto que nós vamos tratar hoje, os dois filhos, ela é relacionada a uma parábola de Jesus. Então nós sabemos que Jesus falava através de parábolas para ele ser compreendido pelo povo da época dele. Só que esta parábola, ela é mais conhecida que outro nome. E eu tenho certeza que o outro, nós conhecemos essa parábola, todo mundo já ouviu falar dela. Quem? A parábola do filho pródigo. O bom filho a casa. Essa é uma parábola muito conhecida de Jesus, em que nós, vez da nossa vida, já falamos a respeito, vimos a respeito dela. Trata de uma parábola de um filho ingrato que vai embora, e quando ele vê que a sua debandada deu certo, ele retorna e é recebido pelo pai com festa e com alegria. Então eu trouxe a parábola para a gente poder falar a respeito dela. Vamos primeiro a parábola para a gente refrescar a nossa memória. E depois nós vamos fazer uma viagem no tempo e vamos entender passo a passo o que Jesus quis dizer com essa parábola. Porque se nós tentarmos compreender essa parábola com a cabeça de um ocidental do ano de 2018, nós não vamos conseguir extrair dela a profundidade necessária, a profundidade que demanda. O grande engano daqueles que tentam trabalhar com o Evangelho no seu entendimento, na sua compreensão, é tentar entender o que Jesus disse com os nossos modos atuais, com os nossos costumes atuais. Se nós pararmos para pensar, eu lembro isso de uma forma muito interessante. Quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, mas quando eu era criança, eu lembro que eu tinha que pedir bênção para o meu avô. Se eu não pedisse bênção para o meu avô, era assim, uma coisa perdida, né? Ele ficava extremamente chateado. E eu já mais velho, com quase 30 anos, ele desencarnou faz 8 anos, eu pedia bênção para ele ainda e ele se sentia, né, bem com aquilo. Porque era um costume da época. Já para hoje em dia, é difícil a gente ver alguém mais novo, um avô mais novo, exigindo que o filho ou que o neto peça a bênção, ou que um apadrinhado. Então são costumes de épocas, são costumes que para uma época ela é válida, para outra época não. Se nós pararmos para pensar, há 100 anos atrás, saísse de casa sem um chapéu, não era considerado um bom homem. E ter chapéu e gravata. Hoje mudou-se completamente, né? Não há necessidade de você ser obrigado a usar o chapéu, você ser obrigado a usar a gravata ou um corte social. Os tempos mudaram. Agora, se nós estamos falando de 100 anos atrás, e se nós estávamos falando de Jesus há 2000 anos atrás, numa sociedade oriental, do Oriente Médio praticamente ali, onde hoje é a região da Síria, a região do Iraque, foi naquela região ali da Palestina, naquela região que Jesus viveu. Como era aquela região há 2000 anos atrás? Então a ideia é que nós nos transportemos com a cabeça de um palestino do primeiro século, que nós possamos pensar como ele, para entender o quanto essa parábola chocou e trouxe de conhecimento para as pessoas da época. Eu vou ler a passagem, ela está em Lucas, essa parábola está em Lucas, no capítulo 15, e diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O mais moço chega a seu pai e disse: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. O pai então reparte os seus haveres entre ambos os filhos. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, um lugar longínquo, e lá os seus bens, vivendo de maneira pobre. Depois de ter consumido tudo, sobreveio ainda àquele lugar uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país
e ele fosse apacentar porcos. Ali desejava-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém os dava. Caindo, porém, em si, ele disse: quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de teus funcionários. Levantando-se, o rapaz foi para o pai. Estando ele ainda ao longe, seu pai o viu, e teve compaixão. Correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos: trazei-me depressa a melhor roupa, vista, e as sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque o meu filho que era morto reviveu, estava perdido e se achou. Seu filho mais velho, porém, estava no campo. Quando voltou e chegou à casa, ouviu música e dança. Chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este servo lhe responde: seu irmão voltou, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque ele voltou com saúde. O filho mais velho então se indignou e não queria entrar na festa. Ao sair, o seu pai procurava reconciliá-lo. Mas o filho mais velho disse a seu pai: há tanto tempo te sirvo sem jamais tua, e nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que gastou todos os bens com meretrizes, tu mandastes para ele matar um novilho cevado. O pai então diz ao filho: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, precisamos nos alegrar, porque o teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Essa é a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. Por que parábola dos dois filhos? Porque geralmente nós estamos acostumados a imaginar que o filho que foi embora que é o problemático. Na verdade, não é só ele o problemático. O filho que ficou é tão problemático quanto o filho que foi embora. Mas se nós lermos com a cabeça de hoje, nós não vamos... Ficou com o pai, ficou trabalhando, né? Ele está reivindicando o direito dele, como filho mais velho, inclusive. Mais velho. Mas vamos primeiro imaginar como era a sociedade da época. Fazendo alguns estudos de alguns livros da Palestina, lendo alguns autores que falam sobre a parte da política da região, a parte da geografia, a parte da sociedade da região, aproveitando também muitos vídeos do Haroldo Dutra, que também tem tudo muito bonito sobre o povo daquela época, daquela região, nós começamos a compreender o seguinte: como as pessoas viviam naquela época. Quando Jesus falou esta parábola, ele estava falando para camponeses. Eram pessoas que viviam e dependiam do campo. Como que funcionava? Diz que os mais positivos dos historiadores, né, os mais assim, que tem mais nessa história toda, diz que na época, por exemplo, Nazaré, onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Nazaré. A gente imagina uma cidade, da Nazaré. Segundo os historiadores, era uma aldeia que tinha no máximo 100 casas. 100 casas, no máximo, tinha a aldeia onde Jesus nasceu. Então não era uma cidade, era uma aldeia. Como que os aldeões viviam naquela época? Como eles eram uma sociedade agrícola e eles eram muito firmes na questão da família, a estrutura da família era a seguinte: tinha o pai ou patriarca. Ele era o responsável pela sua mulher, pelos seus filhos e pelos seus escravos. Então eles tinham escravos, tinham servos. Não vamos chamar de escravos, vamos chamar de servos, porque eles recebiam um salário. Eles recebiam algo em troca para trabalhar naquelas terras. A figura do
exclusivamente máxima da específica dela. O judeu detalhe na manga, era um detalhe. Tinha um que representava que a pessoa era da família, o patriarca, a matriz, filhos, homens, as moças iam usar o anel. Na sociedade machista da época, as mulheres não tinham o direito, apenas os homens e a matriz usar o anel. Por isso que Jesus cita a filha. Não porque Jesus, vamos aproveitar, mas não, porque ele sabia aquela sociedade da época. Eles não iam usar de elementos que o povo. Então, o filho mais velho, o varão, ele tinha uma grande. Na ausência do pai, ele poderia o pai faltasse, se o pai morresse, era ele que assumia o comando do velho. O filho mais nenhuma, ou os mais o varão, que era o filho mais velho, o filho homem mais velho, a voz ativa. Se acontecesse qualquer problema na família, um irmão brigasse com o outro, por exemplo, era o patriarca que resolvia a contenda. Ele fazia os dois se reconciliarem e não tinha briga. Se acontecesse com o pai, quem tinha que conciliar o pai com quem estivesse tendo uma discussão. Elas viviam muito próximas uma da outra. Viveu em cidade pequena, sabe como é. Todo mundo conhece a vida de todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. É o fulano da mercearia, é o ciclano da barbearia, é a fulana da loja de flores. Todo mundo conhece todo mundo. Eu nasci numa cidade perto aqui em Cosmópolis, né, pequena, e eu sei bem como é isso. Né? Então, quem mora em cidades grandes, já Limeira, uma cidade maior como Campinas, dificilmente vê isso. Mas nos bairros, né? Mas em cidades maiores ainda como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, já não vê isso. Mas quem mora em cidade pequena sabe do que eu estou falando. Eles compartilhavam o arado das terras. Eles compartilhavam os servos. Então, o que acontecesse numa família, a outra ficava sabendo, a outra ficava sabendo, a aldeia inteira ficava sabendo. Agora, vocês pararam para pensar a bobagem que esse filho mais novo fez? O que o filho mais novo fez? Chega para o pai e diz para o pai: pai, eu quero que me dê a minha parte. Para vocês terem ideia, o mais novo que não tem voz, ele não poderia sequer ter falado com o pai sem pedir permissão. Pai, posso lhe fazer uma pergunta? Posso falar? E o pai daria. Era a organização daquela família, daquelas famílias judaicas daquela época. Ele chega e pede para o pai a parte dele, sendo que essas famílias funcionavam assim. Quando o filho casava, a esposa do filho ia morar na casa da família, não ia embora. Não tinha essa, vou casar e vou embora. Não, vivia na casa com o pai. Agora, se a moça casava, cujo funcionava, não se desfazia nenhum. O filho mais novo fez. Imagina uma cabeça de essa parábola no ano 30, lá no primeiro século. O que aconteceu com essas pessoas que ouviam essa parábola? Se chocaram. Falaram, meu Deus do céu, o que esse menino fez? Como que ele tem coragem de pedir para esse pai
a parte dele. Porque é como se ele estivesse falando para o pai dele: pai, eu quero te ver morto. É como se ele falasse para o irmão dele: irmão, eu não ligo para você, eu não quero fazer parte da sua família, eu quero ir embora. Não me interessa nada desta casa. Imagina como que ficaram as pessoas que estavam ouvindo esta parábola. O que elas esperavam que o pai tivesse feito? Tivesse deserdado o filho e o expulso da aldeia. Essa era a que qualquer patriarca tomaria naquela sociedade. Deserdaria o filho e o mandaria embora da aldeia, o expulsaria para sempre. Mas o que o pai da parábola faz? Divide os seus bens com os 2 filhos e dá a parte do filho mais novo. E o filho mais novo vai embora. Segundo momento que o povo deve ter se chocado. O pai jamais faria isso. O pai permite que o filho mais novo se distancie dele. Agora a pergunta que eu faço para vocês: quem é o pai desta parábola? Quem é o pai dessa parábola? É Deus. Deus é o pai dessa parábola. Quantos de nós não viramos as costas para Deus? Nos esquecemos do Criador. Nos entregamos a revoltas, a angústias, a reclamações, a questionamentos a respeito do Criador e nos afastamos dele. Não preciso de Deus. Mas que parte é essa que Deus dividiu com a gente, que está na parábola? Ora, Deus nos deu esse corpo perfeito, Deus nos deu o ar, Deus nos deu um planeta maravilhoso. Deus nos deu a parte dele. Deus nos deu a vida. É essa parte que o pai da parábola divide com o filho. O que há de melhor dele. Vocês começam a perceber o quanto de amor tem nesse pai que Jesus está trazendo? Jesus conhece esse pai, muito mais do que nós. Porque Jesus conhece a face de Deus. Jesus, no seu atual estágio de evolução, ele sabe os desígnios de Deus. Ele recebe de Deus diretamente a missão de nos levar para o crescimento espiritual. Ele sabe o que Deus quer. Ele conhece o Pai. E qual é o Pai que ele traz? O Pai que permite que seu filho se volte contra ele. É um Pai que não castiga. É um Pai que não pune. É um Pai de amor. Esse Pai permite que o filho cego saia de perto dele. Muito bem. O que acontece com esse filho quando ele vai viver sozinho? Ele gasta todo o dinheiro da parte dele. Por isso que é um pródigo. Pródigo, gastador, o que não controla. Né? Por isso que é o pródigo. Por exemplo, aquele que gasta bastante o dinheiro, que gasta mais do que ganha, é pródigo. Né? É um termo que define aquela pessoa. Então, o filho pródigo é gastador. Ele gastou tudo. Ele gastou tudo. Quando ele gastou tudo, ele chegou no fundo do poço. O que acontece? Quando a gente se afasta do que ele deu para a gente, e vai chegar uma... Pode ser que acabe a saúde, pode ser que acabe a boa vontade, esperança. Vai chegar uma hora que a gente vai chegar lá no fundo do poço. Mas nada que não possa piorar mais. Porque, segundo a parábola, naquela região chega uma crise de fome, de miséria. Além dele não ter dinheiro para poder plantar, cultivar e vender para se alimentar, instalou-se uma crise de fome no lugar que ele estava, no país que ele foi. Enquanto isso, o filho mais velho recebeu a parte dele e ficou onde? Com o pai. Ficou trabalhando com o pai. Daqui a pouquinho a gente vai tratar do filho mais velho. Vamos só lembrar que ele ficou. Ele recebeu. Ficou. E os varões da época, quando o pai dividia a herança, recebia 2 partes. O outro filho mais novo recebia 1 parte. Então o mais velho recebia mais por ser o varão, por ser o mais velho. Esse filho, então, o mais novo, que foi embora,
se viu com fome, se viu sem dinheiro, não sabia o que fazer. Então ele vai pedir emprego para um dos cidadãos do lugar que ele estava. E qual que é o emprego que ele consegue? Cuidador de porcos. A gente para pensar, mas João, o que tem de mais cuidar de porcos? Vamos pensar com a cabeça daquela época. O porco, para o povo judeu, para o povo palestino daquela época, era um animal, e até hoje, um animal impuro. Se você tocasse num porco, você se tornava impuro. Você tinha aqui no templo de Jerusalém, aquele lá de Jerusalém, não o de São Paulo, o de Jerusalém mesmo, né? Onde hoje só tem lamentações, foi o que sobrou do templo de Jerusalém. Ir lá e fazer uma série de coisas para se limpar, porque tocou num porco. Comer carne de porco, então, piorou. Eles não podiam comer carne, mas que tinha o casco rachado, o porco. Mas isso tem um motivo. Quem falou isso foi Moisés. Moisés proibiu o povo de comer carne de animal que tivesse o casco rachado, carne de porco. Mas por quê? Pouco mais no tempo, 1500 anos antes de Jesus, Moisés tirou o povo hebreu do Egito e levou para a terra prometida. Quando isso no deserto, 40 anos. 40 anos. No deserto, com o povo, com fome. Aí esse povo matava um porco. No outro dia o porco estava o quê? Cheio de problemas de doença. A pessoa comendo do porco morria. Como é que Moisés ia explicar de saneamento básico para aquele povo? Se matar, come agora. Né? Ou não, porque a gente sabe que o porco, mal cuidado, ele traz uma série de doenças. Então, o que ele falou? O que eu vou fazer? Olha, gente, Deus negou. Não pode comer carne de porco. Mundo. E não comemos mais. Esqueceram até hoje de falar. E eles até não comem carne de porco. Tudo bem. Costumes. Qual foi o trabalho que conseguiu? Se tomar porco já transformar uma pessoa em imunda, cuidar de porcos. Dar lavagem, né? Hoje é lavagem. Na época, os porcos comiam alfarrobas. O que eram alfarrobas? Era um vegetal de gosto amargo, duro, que não tinha valor nutritivo nenhum. Então, o dono pegava essas alfarrobas e dava para os porcos comerem. Qual foi a comida que o rapaz quis comer, segundo a parábola? Essa comida do porco. Ou seja, ele chegou no fundo do poço. Sem dinheiro, sem comida, cuidando de porcos, era humilhante, e ainda por cima de tudo não podendo nem comer a comida do porco. Ele estava na situação pior que existe. Quando nós nos afastamos de Deus, chegamos no fundo do poço, o que nós lembramos? De Deus. Nós lembramos de Deus nessa hora. O que aconteceu com o rapaz aqui? Lembrou do pai. Quando tem comida à vontade, e eu aqui, passando fome, que sou filho dele. Estou passando fome. O que eu vou fazer então? Eu vou me levantar e vou pedir para o meu pai. Só que o rapaz tinha 3 problemas. Primeiro, quando ele pediu a parte para o pai dele, ele humilhou publicamente o pai dele. Lembra que eu falei que todo mundo sabia o que acontecia lá na aldeia? A aldeia inteira ficou sabendo que ele havia pedido a parte para o pai dele. A aldeia inteira ficou sabendo que a patriarca não conseguiu segurar o seu filho. Todo mundo. Lembra que eu falei? Quem é que tinha que resolver o problema quando o patriarca se envolvia em alguma discussão? O mais velho. Ele fez? Não. Guarda mais essa. Deu a parte dele. Ficou quietinho. E quando era para ele tentar apaziguar a questão do filho mais novo com o patriarca, o que ele fez? Não ligou.
ficou na dele. Então já temos 2 problemas do filho mais velho. O segundo, isso para o filho mais velho. O mais novo, o primeiro problema era, ele tinha humilhado o pai. Ele tinha que pedir perdão para o pai. Você imagina para aquela época, para aquele povo, que tinha a ideia de que Deus era um ser justiceiro, de que Deus era um ser que punia. Aquele povo pensava que o filho ia voltar a pedir para o pai? De jeito nenhum. Imagina. Né? Esse pai vai se vingar dele. Primeiro problema. Segundo problema. Quando ele pediu a parte dele e a aldeia inteira ficou sabendo, ele corria o risco de ser apedrejado até a morte pela aldeia. Era a regra da época. Quem quebrasse uma das leis da época, o castigo é igual hoje em dia. Se alguém quebra uma regra da sociedade, que são as leis, temos as devidas circunstâncias. Se elas acumulam ou não, a gente não está nesse mérito, mas nós temos as devidas circunstâncias. Na época também. Ele foi apedrejado até a morte. Não. Terceiro problema. Ele tinha um problema com o irmão mais velho. Da mesma forma que ele humilha o patriarca, ele humilha o irmão mais velho. Vamos voltar. 3 problemas. Dando ele ainda longe, percebem? Se ele passasse para a aldeia, ele era apedrejado. No caminho, o pai dele viu ele de longe. Olha o olhar desse pai, que não perde os seus filhos, né? Que não perde os seus filhos de vista, que sabe o que seus filhos precisam. Ele vê de longe o filho e se enche de compaixão. Compaixão é uma palavra, o paixão vem do grego, passe, que significa sofrer. Então, paixão é sofrer. Quando a gente está lá adolescente, que é uma paixão, um sofrimento danado, é sofrer. Compaixão é participar do sofrimento da pessoa. Quando ele fala que o pai se encheu de compaixão, o pai pensou, ele está sofrendo, está doendo, querendo se redimir. Esse pai no lugar do filho. Quem que pediu para a gente fazer isso mesmo? Jesus, né? Amai o próximo como a si mesmo. Fazei ao outro aquilo que desejava que fosse feito a você. O pai se enche de compaixão e sai correndo. Essa é uma palavra que sairia desapercebida. Mas, estudando a época, um patriarca ele, para demonstrar que as coisas tem correria. Tem uma frase grega, o patriarca pelo seu andar. E isso servia para eles. Se você visse um patriarca correndo, era essa a ideia da época. Porque o patriarca nunca corria. Ele tinha tudo sobre equilíbrio. Ele tinha tudo sobre controle. O patriarca vai em filho, correndo, se humilhando de novo. Os outros patriarcas, nossa, olha lá, coitado, correndo, tirou a parte dele, humilhou, está indo correr atrás desse filho. Abraça o filho e beija repetidamente o rosto do filho. Significa este símbolo para aquele povo da época. Beijar repetidamente o rosto e dizer para ela, eu te perdoo incondicionalmente. Não importa o que você tenha feito, eu te perdoo, não fale nada. Era isso que representava o beijo. Quem tinha que ter feito isso, que tinha que ter feito a reconciliação dos dois, que os dois se beijassem. Então, o patriarca se coloca numa posição inferior,
correndo até o filho. Ele não espera o filho chegar. Ele vai ao encontro do filho. Abraça e beija esse filho. É isso que Deus faz com a gente quando a gente resolve voltar. Quando a gente pensa assim, para a religião, preciso voltar para alguma coisa. Prece, preciso voltar a pedir para Deus que me ajude. Eu fiquei com Deus, mas agora eu quero voltar. Ele vem no meio do caminho, correndo, abraça a todos nós e nos beija, dizendo, não importa o que você tenha feito, você é meu filho. Aí o filho fala para o pai, pai, pequei contra ti e contra o céu, faze-me de um de teus servos. O que o pai fala então? Traz o anel e a sandália. Nesse momento, o que esse pai está fazendo? Ele está restituindo o filho para ser filho dele. Você não vai ser servo, porque os servos não usavam a roupa da família, não usavam o anel, não usavam a sandália. Os servos eram os servos. Nesse momento, Jesus está mostrando para a humanidade, Deus não quer servos, Deus quer filhos. Deus quer filhos. Porque o servo não tem relação com o patriarca. Ele faz por interesse, ele recebe. O servo recebe. Você fez isso para mim, toma isso aqui em troca. Qual é a condição que Jesus coloca nessa parábola? Você é meu filho. Você pertence ao Criador, ao Pai. Você é meu filho. E ainda fala mais. Pediu para que trouxesse o novilho cevado. O que é o novilho cevado? Boi, um bezerro. Um bezerro quase boi, né? Que é um novilho, né? Que é o bezerro, depois vem um novilho. Quase boi. Mandou matar um boi para comemorar a volta do filho. A gente fala assim, ó, já, tudo bem, matar um boi, beleza, né? A gente fez assim, fatio tudo, põe na geladeira. O mês inteiro comendo carne. Não tinha geladeira na época. Matar um boi significava o quê? Festa para todo da aldeia. Esse pai foi humilhado, foi ultrajado, correu em direção ao filho, perdoou o filho e ainda deu uma festa para todo mundo ver. Olha, meu filho voltou. E é uma comemoração, né? Até hoje. Comemorar, né? Comemorar. Tem relação. Já, vamos comer. E a gente come. Olha de onde vem. Lá de trás, os romanos também festejavam com comida. A nossa relação com a comida é de milênios, né? Então, eles festejavam comendo. Até Jesus cita aqui. Que lindo. A bondade e a benevolência para conosco. Acaba aí a parábola? Não. Falta um problema. O pai restitui o filho. Quando ele sai correndo, beija o filho dizendo, eu te perdoo, o que ele faz para toda a aldeia? Olha, aldeia, não precisava predejar ele não, tá? Eu perdoei. Tá? Volta comigo, você é meu filho. Ele voltou com a veste, com a chinela e com o anel. É meu filho, não nada contra ele. Ele resolveu o segundo problema. Faltava o terceiro. O filho mais velho estava no campo. Quando ele sai do campo, está trabalhando. Quando ele volta e vê aquela festa toda, imagina lá, né, o boi rolando, aquela festa, aquela música, ele pergunta para um dos servos, viu? Que foda é essa aí? O que está acontecendo? Aí o servo fala, foi o seu irmão mais novo que voltou. E seu pai mandou dar uma... Ele voltou. Filho volta. Ele se revolta. Como diz a parábola, ele se nega a entrar na festa. Ele se nega a entrar na festa. O pai teve que sair para falar com ele. Ele não essa do irmão. Outra coisa. Imagina esse irmão mais velho fazendo o patriarca humilhado. De novo o patriarca tendo que ir até o seu filho. Quando ele chega, ele não falando. O que ele fala para o pai? Jamais transgredi um mandamento seu sequer.
E você não é frito, meus amigos. E esse aí que gastou o dinheiro dele com meretrizes, você recebe um boi. Olha a petulância do filho mais velho. O filho mais velho de ver o irmão voltando. O filho mais velho, o filho mais novo tinha errado, tinha aprendido e tinha voltado. Não, ele pensou só em quem? Nele. O mais novo foi egoísta, mas foi corajoso. Catou as coisas e foi embora. Tomou na cabeça e voltou. O velho não foi corajoso, foi egoísta só, também. O que o pai responde para o filho? Filho, tudo que é meu é seu. Olha que bonita essa parte. Tudo que é meu é seu. O que Deus está falando para esse filho? Eu não sei porque você está bravo, você está reclamando do quê? Tudo que é meu é seu. Tudo que eu posso te dar como Deus, você tem. Você tem saúde, você tem paz, você tem tranquilidade, você tem um corpo perfeito, você tem uma vida saudável, você tem as reencarnações. Por que você está bravo? Nós temos que nos alegrar, porque esse morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Então, ele fala para o mais novo, mais velho. Você não está alegre porque o seu irmão voltou? Eu estou alegre. Todos estão alegres. Você não está alegre? Para a gente entender o porquê que Jesus fala isso para o filho mais velho, a gente tem que entender agora o contexto do momento em que Jesus conta essa parábola. Antes de contar a parábola, Jesus estava caminhando com o povo, como ele sempre fazia. Onde Jesus andava, um monte de gente junto dele. E sempre junto dele estavam pecadores, fariseus. Quem era quem nessa sociedade? Vamos entender. Pecadores eram as pessoas de má vida. Teram pequenos delitos. Pessoas que haviam perdido parte dos seus corpos por terem feito os delitos, que lá se cortava. Meretrizes, prostitutas. Pessoas que extremamente pobres e dependiam de outras, de gorjetas, esmolas. Esses eram da época, era o nome dado. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Então a gente sabia que aquela região era dominada por Roma. Roma colocava o seu domínio e tinha que pagar impostos para Roma. Quem era o cobrador de impostos? Era o publicano. Mas por que ele era odiado? Primeiro, porque ele era judeu. Era sangue do sangue deles. Então, para eles, um judeu cobrar imposto de judeu era o fim da linha. E o segundo ponto, que era uma coisa que só acontecia naquela época. Os publicanos enriqueciam ilicitamente cobrando impostos a mais. Todos ficavam ricos, porque roubavam o dinheiro dos impostos. Se era para pagar 10, eles cobravam 20. Se era para pagar 15, metade para eles, metade para eles. Enriqueciam. E eram odiados. Quem eram os fariseus? Eram doutores da lei, senadores judeus. Eram homens preparados, que haviam nascido em famílias ricas, abastadas, e haviam sido preparados para ser fariseus. Qual era a diferença de um fariseu para o resto da sociedade? Eles tinham acesso à Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Se alguém quiser conhecer a Torá, pega os mesmos livros, mais ou menos, ali que já compõem. Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, assim por diante. Eles tinham acesso, eles sabiam ler e escrever. O que é um diferencial na época. Saber ler e escrever era um diferencial. Só os fariseus, os ricos sabiam. Só eles podiam manusear a Torá e ler. Se uma pessoa do povo quisesse saber o que Deus esperava deles, para quem que tinham que perguntar? Para o fariseu. Será que o fariseu falava certo ou falava o que interessava para ele? Provavelmente ele falava o que interessava para ele, para manter o domínio. Na época existia o STF, com outro nome. Chamava-se Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era composto por 71 fariseus. Sabe aquele pequeno delito? Se você roubasse alguma coisa, você ia na frente dos fariseus para ser votado o que ia acontecer com você.
Só que eram 71. Na época de Jesus, o presidente do Sinédrio chamava-se Caifás. Todo mundo já ouviu falar do Caifás, né? Jesus foi levado a Caifás e morte de Caifás. E sempre quem mandava. Aí ele foi mandado para Pilatos, né? Então Caifás, ele era o líder ali. E os fariseus viviam atrás de Jesus. Eles queriam aprender com Jesus? Não. O que Jesus era na sociedade? Filho de carpinteiro. Ele era rico? Não. Teoricamente ele saberia ler e escrever? Não. Teoricamente ele falaria tantas coisas que ele fala da lei de Moisés? Não. Teoricamente ele teria a inteligência, a capacidade de levar multidões com ele falando a palavra do reino de Deus? Não. Ele era um filho de carpinteiro, não era um fariseu. Porque na cabeça daquele povo da época, só o fariseu podia fazer isso. E nem o fariseu conseguia fazer como Jesus fazia. Então eles pensavam, meu Deus do céu, o que tem nesse rapaz? Vamos seguir ele. O que ele fizer, a derrapada que ele der, a gente vai lá e fala mal dele. Combinado? Combinado. E vão os fariseus atrás de Jesus. Jesus chamava eles de rapina. Jesus falava sério com eles. Eles usavam lá suas longas túnicas também brancas e cinzas, né? Usavam na cabeça uma proteção, eram diferenciados, usavam detalhes de ouro, eram homens ricos. Nesse dia estava todo esse pessoal envolvido e Jesus lá no meio. E uma pessoa fala assim para Jesus, Jesus, mestre, almoça na minha casa. Almoça na minha casa. A pessoa sentiu vontade. Quando a gente gosta de alguém, a gente não pede, vai lá. Né? Tem gente que sem pedir já vem, então a gente pede, a pessoa vem. Almoça em casa, né? E aí Jesus foi e se sentou à mesa convidando quem? Pecadores e publicanos. Ele não podia se sentar na mesa com aqueles homens, porque eles eram impuros, eram sujos, não podiam se sentar na mesa com eles. Quando os fariseus viram isso, o que os fariseus falavam? Ô Jesus, você sentado na mesa com eles? Não é você que fala do reino de Deus, que fala disso, que fala daquilo? Você vai sentar na mesa com pessoas impuras? Então Jesus conta a parábola do filho pródigo. Entenderam por quê? O filho mais novo que foi embora era quem? E os cobradores gostaram de Deus. O filho mais velho que havia ficado e barganhava com Deus era quem? Os fariseus. Porque os fariseus se falavam representantes de Deus. Mas quem podia chegar perto de Deus? Só eles. Publicano chega perto de Deus? Pecador? Jamais. Eu posso chegar perto de Deus. E o que Jesus mostra na parábola? Que Deus trata igual a todos. Que aquele que foi egoísta e foi embora, mas resolveu voltar, Deus recebe com amor. Aquele que é egoísta e ficou, como os fariseus, Deus também tem amor, mas cobra deles, viu? O que Jesus está dizendo para os fariseus? Você não está feliz deles estarem aqui comigo? Deles ouvirem a minha palavra, deles ouvirem o reino de Deus? Você não está feliz de eu estar trazendo eles de volta para Deus? Não, os fariseus não estavam felizes. E aí representa na nossa vida as duas formas que nós temos de agir com Deus. Ora, nós somos o filho pródigo, que vai embora e gasta tudo. Ora, nós somos aquele filho que está trabalhando está se esforçando, está trabalhando tudo direito. Aí a gente vê aquele irmão que ficou longe um tempão fazendo um monte de bobagem e voltando. O que a gente pensa? Ih, olha lá. Eu estava aqui agora, fazendo minha do evangelho, fazendo amor, mas jogando, errou. Então, o do filho que ficou, que é ganancioso, egoísta. O outro irmão errou pra caramba e voltou. Ele não se alegra com isso. Ele quer cobrar Deus só para aqui até agora, viu? Fiz tudo o que você queria. Agora o outro lá não.
barganhamos com Deus, fazemos troca, queremos Deus para a gente. Nós todos já fizemos isso alguma vez. Se não foi na atitude, pelo menos foi no pensamento. A gente já fez. É comum. Parábola que Deus é maravilhoso de bondade, que não importa o que nós fizermos, quando nós resolvemos, esperando de braços abertos, quando nós, para a gente como egoísta, ele pergunta: por que você está fazendo isso? Olha, o que você tem é meu e é meu. Ciúmes do outro. Olha como nós ainda somos. Tem uma mensagem interessante do Emmanuel, né? Que chama Palavras de Vida Eterna. Chama Os Dois Filhos essa mensagem. Eu vou ler rapidamente para a gente ver como que o Emmanuel consegue contextualizar tudo isso. Encontramos somente o irmão que volta experiente e filho do lar. Ele sem orgulho nenhum. Olha, eu posso ser ele como filho, então eu posso até ser. Quando ele saiu, a parte é minha, dê a minha parte, eu vou falar, posso até ser um servo. Quando volta depois do sofrimento, a gente volta mais maleável. É o filho aqui. Surge também o mais egoísta. Exclamação. Ele observa estima o dever ali os gestos. É com ele. Se não fizer isso, você não é filho de Deus. Se usar essa roupa, você não entra no jantar. Se não usar essa túnica, você está dividindo Deus, né? Atende os interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Ou seja, é meu, hein? Eu quero minha parte. Tão paterno de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoe. Se te sentes ligado à esfera dos atos e diretrizes, palavras e pensamentos, de que Deus é Pai de e se te ajudou para estar com Ele, era Ele quer que nós ajudemos o outro, independente do que o outro tenha feito. Se Deus não julga, se Deus busca o filho que errou, perdoado, que nós fazemos o que Deus não faz e exigimos que Deus faça. Aquela história do Deus somos nós fazendo o papel do filho que ficou. Nós temos filhos estejam juntos. E nós, do Evangelho do Cristo, temos por obrigação juntos do Cristo. Que o Cristo, ele foi mestre. E o que ele nos ensina? As coisas. E o próprio possam nos Vamos fazer a nossa prece então?
paz, de tranquilidade. Sentimentos de amor, de perdão, de compreensão, de benevolência. E que esses sentimentos possam, com todos aqueles que estão nessa sala, como uma imensa conexão de amor, como uma imensa rede de fibras de solidariedade, fazer uso desses sentimentos e vibrá-los para todos aqueles que precisam de auxílio nesse momento. Aqueles que tenham errado conosco, aqueles que tenham acertado conosco, que nós sabemos que fizeram errado, mas que nós não julgamos, porque sabemos que nós também podemos errar. E com a mesma medida que medirmos o nosso irmão, também seremos medidos. Que nós possamos levar esse momento a todos recebam, na nossa família, no nosso trabalho, em todas as nossas conexões, em todas as nossas famílias, em todos os lugares que passamos, todos indistintamente, sentimentos de paz e de amor. E te pedimos, Mestre Jesus, como acréscimo da tua misericórdia divina, que nos proteja, que nos ampare e que nos auxilie a ter em nossas vidas aquilo que precisamos e que saibamos ter paz e tranquilidade para aceitá-las, compreendê-las e marchar rumo à felicidade, eliminando em nós os sentimentos infelizes.